As festas geralmente traduzem a necessidade de expansão das criaturas. Todo encontro festivo, cambar pelas vielas da frustração e do tédio, deve manter-se no clima do respeito e do equilíbrio. O extravasamento de alegrias e até mesmo a assistência do alto, se não significar palco de vaidades e extravagâncias. A consciência é o termômetro de cada um. Você pode frequentar festas, pode e deve, bastando que nessas oportunidades você desfrute das alegrias que não acabem em depressão. Gente, festa é bom, a gente alegra, né? A gente extravasa as alegrias. Temos que ter equilíbrio, né? Quando a festa, às vezes as pessoas empolgam e extravasam, aí já não é legal. Aí já não tem mais a assistência da espiritualidade. Mas uma festa dentro dos padrões do equilíbrio, do bom senso, temos também a assistência da espiritualidade nas nossas festas também. São momentos de alegria, momentos de confraternização, né? E isso faz bem para as nossas almas. Agora vamos fechar os nossos olhos, imaginando o Mestre Jesus e a espiritualidade benfeitora nos assistindo. Vamos entrando nesta conexão. Sentindo a paz e o amor a nos envolver. Amado Mestre Jesus, nós te rogamos, fortaleça-nos neste propósito de estudar o teu Evangelho e principalmente de seguir. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam receptivos, abertos ao entendimento, e que, bem compreendendo os teus ensinamentos, Mestre amado, nós possamos colocá-los em prática, e que os benfeitores aqui continuem a nos orientar, a nos fortalecer, para que sigamos no teu caminho. Que assim seja. Dando continuidade aos nossos estudos, agora nos primeiros 20 minutos, do Livro dos Espíritos, pelo Denner, pelas questões, começando, ele vai a partir das questões 303 e até, 403 e as seguintes, durante 20 minutos. Depois, a Ana Cristina prossegue com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 ainda, nos itens de 9 a 11, que fala da nova era. São as instruções dos Espíritos sobre a nova era. Boa tarde, que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneçam entre nós e nossos corações. Primeiramente, mamães, um feliz Dia das Mães. As futuras mamães também, um feliz Dia das Mães. Que Jesus abençoe cada uma de vocês. Então, dando continuidade ao estudo, 403, a partir da questão 403, nós estamos falando do capítulo 8 da emancipação da alma, do item 1, que fala a respeito do sono e os sonhos. E a questão 403 foi questionado o seguinte aos espíritos: por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Então foi questionado, por que não recordamos sempre, ou seja, em alguns momentos
esquecemos daquilo que sonhamos, né? E por muitas vezes fazemos um esforço, né, muito grande para lembrarmos dos sonhos, né? A gente quer relembrar por muitas vezes os sonhos. E aí o que os nossos irmãos nos apresentam como resposta dessa questão? Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. Então, o que acontece, meus irmãos? Só para nós relembrarmos o seguinte: o sono é uma necessidade fisiológica que pertence ao nosso corpo. Então, ou seja, enquanto nós repousamos, enquanto descansamos, para recompor as nossas energias dessa matéria, desse corpo, o nosso espírito não adormece, o nosso espírito não tem essa necessidade desse descanso como tem o nosso corpo. Então, é por isso que ele diz que o repouso é somente do corpo, porque o espírito está em movimento. Dando continuidade, ele diz que no sono ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros. Então, no sono ele recobra. Ele quem? O espírito. Então, durante o sono, o nosso espírito tem ali um desprendimento parcial do nosso corpo e vai justamente diante dessa liberdade, o qual existe ali no momento do sono, do corpo físico, ele tem a oportunidade aí de se comunicar com aqueles que são caros, né? Então, quem são esses que são caros para nós? São aqueles que repousarmos, estamos em sintonia com bons espíritos, né? Durante o nosso dia, se mantemos ali uma vigilância, se mantemos um equilíbrio, se estamos ali em sintonia com essa espiritualidade superior, mantendo-se um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, no momento do sono, tende o nosso espírito ir ao encontro desses os quais nós estamos em sintonia. Mas se entramos num desequilíbrio, numa sintonia, né, que vá realmente para as zonas inferiores, com espíritos que não são ali, né, diríamos protetores, espíritos superiores, com certeza no momento do sono ali também pode o nosso espírito justamente entrar em sintonia com esses irmãos. Então, o que ele diz é o seguinte, né? No sono ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Então, pode ali o nosso espírito estar, né, tanto aqui no nosso mundo de provas e expiações ou em outros mundos, em sintonia com outros espíritos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito. Então, esse desprendimento parcial, essa vivência do espírito, né? Essa oportunidade que o espírito tem de entrar em sintonia com outros mundos, ou até mesmo com esse mundo, tem ali dificuldade o nosso corpo de interpretar tudo isso, dessa experiência vivida pelo espírito no momento do sono. Então, aqui está uma das justificativas principais de nós não recordarmos, né, tudo aquilo que acontece nos sonhos, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, ou seja, não há às vezes essa possibilidade justamente dessa recordação, justamente por essa desvinculação que existe e essa matéria pesada e grosseira que dificulta até mesmo o espírito perceber através dos órgãos do corpo toda essa nossa vivência durante o sono. E aí, meus irmãos, às vezes a gente fica, né, naquela preocupação de saber o que a gente sonhou, né? Ah, mas eu queria entender por que eu sonhei com aquilo, né? O que vai acontecer comigo? Às vezes a gente tem um certo sofrimento por não conseguir, às vezes, recordar tudo aquilo que sonhamos, né? Tem aqueles irmãos que costumam, né, se comprazem com as fezinhas, né, com os jogos, né? E geralmente querem saber o que sonhou para interpretar o sonho, às vezes até mesmo para fazer um jogo, né? Tem aqueles que às vezes nos questionam: você sonhou com o quê? Que bicho que você sonhou, né? Costuma perguntar o bicho que sonhou para fazer aquela fezinha, né? Então a
gente sabe que assim, né, o sonho, ele nada mais é do que essa vivência, né, do nosso espírito aí, junto nesse desprendimento do corpo físico. Essas lembranças, por muitas vezes, não são permitidas justamente por essa questão da matéria aí, pesada e grosseira, como nos orienta aqui os nossos irmãos. E aí, na questão 404, ele diz o seguinte: que pensar da significação atribuídas aos sonhos? Então, tem também aqueles irmãos que se preocupam, né, em entender o significado de cada sonho. Às vezes a gente busca até ajuda de determinados profissionais, justamente para nos auxiliar nessa interpretação dos sonhos, né? Ou de profissionais, ou até mesmo de pessoas que se dispõem, né, a nos ajudar em relação a isso. Mas o que a espiritualidade nos orienta em relação a essa questão da significação? Eles dizem o seguinte: os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte. Então, às vezes a gente procura, né, aqueles ledores da sorte também para buscar esse entendimento daquilo que a gente sonhou, né? Por que eles não são verdadeiros? Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Então, às vezes, né, a gente sonha com determinados eventos, né, às vezes não positivos, né, eventos trágicos e tudo mais, e a gente começa a encabular com aquilo ali, dizer: nossa, vai acontecer algo de ruim comigo, vai acontecer algo de ruim com a minha família, né? Então a gente já começa a dizer: nossa, isso já é um pressentimento, isso já é uma comunicação que está vindo. Então, os nossos irmãos nos dizem aqui que os sonhos não são verdadeiros. E aí vamos entender a continuidade da resposta. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Então, o espírito, tendo ali a oportunidade de se desprender desse corpo, de viver aqui, até mesmo em outros mundos, né, momentaneamente durante o sonho, ele dá ali essa oportunidade de levar até imagens reais. Quantas vezes em sonho a gente vai ao encontro de entes queridos desencarnados? Então pode ser ali uma comunicação, pode ser ali um encontro, sim, mas às vezes a gente sonha com trágicos acidentes, com perdas de entes queridos, né, e a gente começa a se preocupar e colocar em mente que aquilo é um fato verdadeiro, que aquilo vai acontecer, e que a gente entra em desespero por muitas vezes, né? Então, ou seja, os nossos irmãos nos orientam que os sonhos não são verdadeiros. E eles continuam dizendo o seguinte: muitas vezes, ainda, como já dissemos, são uma recordação. Então, às vezes, relembramos fatos da nossa infância, fatos que vivemos, às vezes, né, lá no passado, muito distante, isso vem à nossa memória. Então, por quê? Isso está, inclusive, impresso no nosso subconsciente. Então, relembrar, né, trazer de volta essas memórias é muito natural e presente no nosso corpo. Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Então, ou seja, pode ser um pressentimento? Pode ser, se Deus ali permite. Então, às vezes, né, pode acontecer fatos conosco que de repente a gente fala: nossa, eu sonhei em algum momento com isso que iria acontecer. Mas todo sonho a gente vai dizer que é um pressentimento, que pode acontecer aquilo que eu sonhei? Não. E o que isso vai nos causar? Vai nos causar sofrimento. Então, se a gente ficar buscando a todo momento interpretar, buscar significado desses sonhos, vai atrapalhar, inclusive, o nosso progresso. Então, ou seja, a gente pode até relembrar e tudo mais, mas não cair ali em sofrimento e tentar ficar buscando significado para tudo aquilo que a gente está sonhando. Então, vamos lá. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? Então, aquilo que a gente disse agora há pouco, né? Podemos aí irmos ao encontro de
parentes, amigos, de irmãos encarnados ou desencarnados que podem nos trazer um esclarecimento, pode nos trazer, né, alguma mensagem de paz, por muitas vezes, de esclarecimento. É muito comum, por exemplo, eu sonhar com meu pai desencarnado. Então, assim, eu tenho excelentes sonhos com meu pai, vivências maravilhosas com meu pai. Então, isso me traz um conforto espiritual muito grande. Geralmente, nos sonhos que eu tenho com ele, ele me passa uma mensagem de muita paz, que ele está muito bem assistido. Então, isso me dá uma paz. Mas sonharmos, às vezes, com determinadas coisas que nos tragam sofrimento, a gente tem que procurar um pouco mais de discernimento de tudo isso, e não nos causar sofrimento. E aí ele continua dizendo o seguinte: o que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Então, meus irmãos, é muito natural que essas questões do sonho aconteçam conosco, e é muito natural também a gente sonhar, porque parte dessas impressões trazidas no sonho são as nossas vivências no dia a dia, as experiências que a gente tem. E é claro que quanto mais tumultuada essa nossa vivência, nós teremos um sono mais conturbado e possivelmente sonhos também conturbados. Então, a importância de nos colocarmos sempre em vigilância, nos colocarmos sempre em sintonia com a espiritualidade superior, justamente para que, no momento do nosso repouso, a gente tenha essa tranquilidade do sono, essa tranquilidade do sonho. E que a gente não se perturbe, que a gente não se impressione com determinados sonhos e que a gente fique ali no sofrimento tentando buscar significado para tudo aquilo, né? Imaginando que possíveis coisas podem nos acontecer e a gente ali, né, caia num sofrimento constante. Então, nos nossos próximos encontros, daremos continuidade nas questões de 404, a partir da 405, melhor dizendo, e a gente continua entendendo essas questões relacionadas ao sono e aos sonhos. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Para dar continuidade ao nosso estudo, eu convido a Ana Cristina para fazer a explanação do Evangelho. Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, na verdade encerrando esse capítulo 1 que trata não vim destruir a lei. Esse capítulo muito importante que vem trazer para nós essas 3 revelações, como que a gente tem que compreender essa terceira revelação que é o Espiritismo. Então nós vamos hoje estudar 3 mensagens, né, a de 9, 10 e 11, que são belíssimas mensagens de espíritos diferentes. 3 espíritos assinam essas mensagens sobre a nova era. A gente entendeu o que é essa nova era, o que o Espiritismo significa nesse sentido. Então, se são 3 belíssimas mensagens falando a respeito do Espiritismo, o que a gente vai entender no decorrer do nosso estudo? Que o Espiritismo vem então concluir a obra da edificação desse reino do Pai em nós. Porque a gente sabe que estar no reino de Deus, a gente ainda tem que passar por toda a depuração espiritual, a gente tem que fazer a nossa caminhada, mas já ir construindo o reino de paz em nós, observando as nossas ações, observando os nossos pensamentos. Então, o teor dessas mensagens, elas vêm consolidar exatamente o que, meus irmãos? Vem consolidar essa revolução tão necessária que o Espiritismo professa, justamente essa compreensão sem mistérios. E, claro, a jornada que cada espírito imortal deve traçar. E aí a gente vai entender, inclusive nessas mensagens, que Deus, em sua infinita bondade, nos envia constantemente essas mensagens divinas
e a gente vai entender que com Moisés nós tivemos aí os princípios fundamentais da lei, com Jesus o Evangelho, que foi a boa nova, né? Que aí a gente vai entender que não foi muito bem compreendido, até chegar no Espiritismo, que vai ser esse retorno de Jesus, essa fé agora que é raciocinada, que passa pelo crivo da razão. Então vamos dar atenção às mensagens, que eu acho interessante a gente retirar algumas palavras dos próprios espíritos para a gente poder compreender. Então a primeira mensagem é de um espírito israelita, foi recebida na cidade de Mulhouse, na França, em 1861. Esse espírito israelita, ele vai justamente iniciar a sua mensagem nos apresentando as 3 revelações. Ele vai dizer, por exemplo, que com Moisés, com o Decálogo, né, além dos princípios fundamentais da lei, aquele povo hebreu foi escolhido para servir de instrumento, para apresentar a fé num Deus único. O que a gente tinha antes, né? Politeísmo, paganismo, de uma forma muito exacerbada. A gente vai ver então que aquele povo hebreu serve, digamos, de instrumento para professar esse monoteísmo, essa concepção do Deus único. E esse espírito também vai dizer que esses 10 mandamentos, eles seriam o germe, o embrião da moral cristã, a mais ampla moral que nós vamos conhecer neste mundo. E vai dizer também que o decálogo, né, são os 10 mandamentos, seria uma representação ainda muito semimaterial. O que ele quer dizer com isso? Aquele povo não estava preparado ainda para uma religião inteiramente espiritual. Então, esse semimaterial, o que a gente vai perceber, por exemplo, no Velho Testamento? Até determinados profetas, ainda há alusão ao sacrifício. Quando que a gente vai ver que esse sacrifício passa a interior? Com Jesus. Mas Oséias, Isaías e Ezequiel já começam esse trabalho a respeito do sacrifício que tem que ser interior. Mas então a gente percebe que essa representação ainda era pautada nessa questão da matéria, como por exemplo do sacrifício. Então a gente vai ver que é toda uma questão que está embrionária, né? E aí depois o próprio Espírito vai falar então de Jesus, que é essa segunda grande revelação. E aí ele vem mostrar a grandeza dessa mensagem de Jesus, que ele vai dizer para nós. Aí eu vou ler o trechinho que ele diz, porque eu acredito assim que é uma das mais belas mensagens falando do Cristo, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime. A moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral que vai transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Então, o que a gente tem que entender? O que ele está dizendo para nós? Que Jesus foi o sopro de renovação, que Jesus vai ser justamente o perfeito elo entre a primeira e a terceira revelação, que Jesus ele vai nos apresentar a profunda experiência, essa experiência que a gente vai ter com Deus Pai. Mas ele não tinha como dizer tudo, então viria posteriormente o Espiritismo para alavancar justamente essa discussão, esse questionamento, que foi o que o nosso irmão Denner apresentou na semana passada, a aliança entre ciência e religião, que é o que a gente vai perceber, essa revolução vai acontecer nos corações humanos a partir de uma fé baseada na razão. Então o Espírito vai dizer, chegou o tempo, são chegados os tempos. O que ele quer dizer com isso, gente? É chegado a lei de progresso, que é uma lei que acontece desde sempre, em todas as épocas da humanidade. Mas é chegado o momento de se concretizar a obra. Não vai acontecer sem lutas, é o que o Espírito diz, não vai. O que a gente pode perceber? Isso aqui foi recebido em 1861. Hoje nós vemos que a nossa sociedade, ela já trabalha com os discursos minoritários, já evidencia isso, né? Contra o racismo, a questão da homofobia, né? A comunidade LGBTQI+, lutando contra o preconceito. Nós vamos ver, por exemplo, as pessoas, no caso as mulheres, fazer esse empoderamento necessário, que segundo artigos de Kardec, nós nem tínhamos espírito, segundo alguns concílios do Vaticano.
e mais tantos outros movimentos sobre o clima, sobre o meio ambiente, o que dizer, por exemplo, da tolerância religiosa, todos esses discursos que antes não eram vistos e hoje nós temos percebido na nossa sociedade toda essa mudança, todo esse crescimento na nossa sociedade. E na Revista Espírita, de outubro de 66, tem um texto muito interessante de Allan Kardec, que se chama Os Tempos São Chegados. Quem tiver interesse de ler, é muito bom, é um texto longo, mas um texto muito bom, porque ali Kardec está falando da nova era. Ele está falando, por exemplo, dessa questão de que a sociedade vai aos poucos se ajustando, porque nós vimos, na época dele, que o bem-estar material cresceu assustadoramente, mas como ficaria então o bem-estar moral? Como é que seria então essa questão voltada para o ser? Assim na época dele ele já dizia que os passos ainda eram muito mais longos de serem dados, nós também sabemos que hoje necessitamos ainda dar esses passos em relação à questão da moral cristã. E aí ele diz que são chegados os tempos, o Kardec, porque a doutrina espírita iria transpor todas as coisas, não só com a fé raciocinada, mas com o cristianismo, que é revivido pela doutrina espírita. Então, Kardec vai dizer, alcançamos progressos incríveis em relação à inteligência, mas da mesma forma que os frutos precisam de um tempo para serem colhidos, também os pensamentos, os ideais, todas as questões relacionadas a esse conhecimento precisam de um tempo para amadurecer. E ainda aqui nessa primeira mensagem do Espírito israelita, ele vai dizer para nós que a humanidade ela vai sim operar toda essa mudança, mas essa mudança só vai ser possível quando a gente também tiver vontade de que mude individualmente, que ele diz assim, o ser coletivo ele irá progredir, desde que o ser individual também faça esse progresso. Então inicia dentro dos nossos lares, no evangelho no lar, no respeito que nós temos uns com os outros, para depois a gente alçar esse voo maior, que é a humanidade, que é o ser coletivo, e a gente entender que é essa morada de espíritos bons, numa terra já regenerada, que é o que todos nós desejamos. E aí a gente vê essa nova via, nesses horizontes que se mostram para nós ao infinito. E aí ele termina a mensagem dele dizendo, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então essa mensagem muito bonita vem com esse mesmo teor na mensagem de Fenelon, que é um espírito também que vai dizer exatamente o mesmo sobre o Espiritismo, né? Que o Espiritismo abre caminho para toda essa revolução. O que o Fenelon vai dizer já no princípio da mensagem? Um dia Deus, na sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi do advento do Cristo. Depois do vivo clarão, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a vos falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão rimbombará, sede firmes. O que ele está dizendo para nós? O que ele vai continuar apresentando aqui? Um dia tivemos conosco um grande agente da luz, Jesus Cristo. O que fizemos das mensagens do Cristo? Por que vivemos mais a letra do que o Espírito? Porque deixamos passar tanto essas informações desavisadas do que seguir aquela coisa genuína que é a mensagem de Jesus. Então eles vão, justamente o Fenelon vai trazer isso como o Espírito israelita disse, o Cristo que foi o iniciador da mais pura moral, o que fizemos dessa mais pura moral? Então vem o Espiritismo para nos auxiliar. Esquecemos por um certo tempo, mas vamos ser lembrados por esse Consolador prometido. Então ele diz, esse Consolador que vai também trazer um conhecimento que estará para sempre conosco. Nós temos agora um corpo de doutrina conosco que não nos deixa esquecer das mensagens do Cristo. E Fenelon vai dizer, as vozes dos Espíritos vos chamam ao exame de vossas consciências, a reler as suas inferioridades, a fazer o autoexame e principalmente a despertar as vossas consciências. E ele deixa também claro para nós que o Espiritismo é de ordem divina, porque ele repousa nas leis da natureza. Isso, quando a gente lê essa frase, fica muito claro que a gente vê como o Espiritismo caminha ao lado dessa ciência. Quando a gente fala da ciência, né, a ciência que vai aos poucos tentando descobrir, desvendar
todas essas questões que eram consideradas misteriosas. E a mesma coisa, o Espiritismo vai trazer um método científico para avaliar esses fenômenos mediúnicos, essas vozes que vêm dizer como se dá no plano espiritual. E aí a gente tem um manancial de luz nas nossas mãos. Nós temos então essa leitura que o Fenelon faz, de que a gente é uma formiguinha, mas essa formiguinha consegue realizar grandes feitos e que nós precisamos urgentemente sermos considerados os novos apóstolos dessa cruzada. E a cruzada que ele fala não é nenhuma guerra, né? É a guerra contra as nossas inferioridades, é a guerra contra esse mal-estar que nós muitas vezes causamos na sociedade, com as nossas empáfias, com as nossas imprevidências, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Então a gente tem que começar a pensar tudo hoje, né? Como ele diz, não sejamos como as virgens loucas apanhadas desprevenidas, fazendo referência a uma parábola do Cristo. Quando o Fenelon diz isso, ele diz justamente, estejam preparados para receber a mensagem cristã rediviva no Espiritismo. E aí o Fenelon fala uma coisa muito bonita, que ele diz assim: o que fizemos da lição de Jesus? Que era uma mensagem que já abalara o mundo e que já nos auxiliara a trabalhar as tempestades de aflições. Que sejamos agora esses apóstolos da nova cruzada a preparar os nossos corações. E ele vai dizer também que a revolução, agora que se inicia, ela é mais moral do que material. E que possamos então marchar para essa lei de progresso, não fazendo a leitura de que o que a gente está fazendo é muito pouco, que mesmo a formiga, ele dá o exemplo da formiga que faz a passos tão pequeninos, já promove tanta revolução. E a gente seja sempre esses São Bernardos, né? Ele utiliza até os modernos São Bernardos para frente e marchar. A lei dos mundos é a lei do progresso. E aí a gente tem a terceira mensagem, que é de Erasto, que foi recebida em Paris em 1863, que vai também trazer uma história, né? História de quem? De Santo Agostinho. O Erasto vai contar a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que foi um divulgador da doutrina espírita, foi divulgador da doutrina do Cristo, também foi um filósofo cristão, mas que antes disso foi uma pessoa que se perdia na impiedade, no paganismo, até que ele pudesse ver o clarão da verdade. Era hedonista, dava muito valor aos prazeres mundanos, até que ele teve a oportunidade de entrar em contato com a doutrina do Cristo. E ele vai dizer, o Erasto, que essa jornada que o Santo Agostinho fez para se transformar no espírito que estava na codificação, mostra como que a gente alça o voo da transformação dependendo de cada um de nós. E ele vai falar, é uma jornada então de autoconhecimento. É uma jornada de realmente conhecer aquilo que nós temos que modificar e aquilo que nós já temos de qualidades. E ele vai dizer também que a felicidade, ela não está nas ilusões mundanas, como ele acreditava que pudesse passar. Até que vai a sua mãe, Santa Mônica, ficar muito doente. E aí ele até coloca aqui no trecho da mensagem que ele escreve no livro Confissões, já reconsiderando que havia algo muito superior, muito melhor, que o aguardava depois da morte física. Que ele diz assim: estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Então a gente já vê esse movimento de Santo Agostinho lá em Confissões ainda, como filósofo cristão, já considerando essa infinidade de leituras, né? Essa leitura de si que ele começa a fazer, para depois a gente chegar a ter futuramente o Santo Agostinho assinando as mensagens do Evangelho. E aí a gente vai ver então nessa mensagem de Erasto o que é a vontade de um espírito traçar um novo rumo. Quando a gente vê essa dedicação que ele coloca de Santo Agostinho, assim como Paulo de Tarso na estrada de Damasco teve o seu movimento renovador, aconteceram mesmo a Santo Agostinho. E é isso que ele vai trazer para nós, essa vontade de ter um novo rumo, essa luz que já reside em nós, nesse cerne do amor, que faz morada em nosso ser. Então, o que a gente vai perceber nessas três mensagens, meus irmãos, que é tão importante, né, quando se fala da nova era? Muitas vezes, quando a gente fala da nova era, a gente lembra muito daquele sermão do Cristo, né, o sermão profético.
Quando a gente lembra desse sermão, a gente sempre leva para aquele lado, assim, das coisas ruins e difíceis que possam acontecer. Mas se a gente for ler com esse olhar, com esse ponto de vista da nova era, a gente vai entender. Muito daquilo a gente já vivenciou, muito daquilo a gente já transpôs, muitas barreiras que estão ali colocadas. É claro, ainda temos muito a trabalhar, ainda temos o egoísmo plantado dentro de nós, ainda temos essas tendências orgulhosas, tudo isso é necessário ser revisto nas nossas atitudes, nas nossas ações. Mas o que é importante nessas 3 mensagens é que o Espiritismo já nos permite ter essa lente de aumento, ter essa possibilidade de reler o nosso trajeto, de reler o nosso caminho. Se ele nos permite isso, temos então realmente esse manancial de luz, essa chave que vai abrir várias portas. E aí, com essas 3 mensagens, a gente vê que ela é a base para a gente ir concretizando esse reino do Pai em nós. Por quê? O que o Espiritismo vai trazer para nós? Com a pluralidade das existências, que é um dos seus pilares, vai trazer essa derrubada de preconceitos. Nós vamos nascer em vários lugares, em vários tipos de raça, cor, religião, sexo. Vamos ter várias vidas, uma infinidade de lugares. Vai mostrar que somos todos irmãos em qualquer parte, que nós temos sim que dar continuidade a esse trajeto de luz e que somos irmãos, que devemos considerar sempre a humildade e a fraternidade, que nós temos como nos consolar, porque nos dá a entender que nós não morremos de fato. Morremos fisicamente, mas continuamos no plano espiritual. Então, dores, sofrimentos, aflições que nos acontecem no presente momento terão, às vezes, um motivo para esse sofrimento. E se não tiverem, vamos encarar de outra maneira. Vamos sair daquela condição de vítimas e vamos passar a ser aqueles que vai trabalhar, a ser os artífices dessa argila que nos leva à imortalidade. Quando ele fala que abre para as verdades infinitas, os espíritos nos mostram isso, os 3 espíritos, que essa nova era abre para essas verdades que não se calam. A verdade que o Cristo disse que estaria conosco. Vem esse corpo de doutrina e nos coloca diante dessas verdades que são infinitas. E esse amor do Pai por nós, essa infinita bondade e misericórdia, de que está sempre conosco, nos enviando sempre esses que vão ser os mártires, esses que vão ser os agentes da luz, esses que vão ser os cristos, porque podem aparecer tantos outros em outras partes do universo, espíritos puros, responsáveis pela criação de vários mundos, por guiar a humanidade até chegar ao Pai. Então, são 3 mensagens, cada um com seu teor, consolidando essa nova era. Então, a gente termina o capítulo 1 falando da importância dessas 3 revelações, mas daquilo que temos conosco, o Espiritismo, a doutrina que dá a possibilidade de sermos os responsáveis pelo nosso crescimento pessoal e também pelo crescimento alheio, porque nós não vamos chegar ao Pai se não formos fraternos, não vamos chegar ao Pai se não formos caridosos. Necessitamos do outro para o nosso crescimento, necessitamos ouvir Deus dentro de nós. E assim nós vamos então encerrando o nosso estudo hoje, lembrando que vale a pena sim fazer o estudo dessas 3 mensagens, lembrando que Kardec nos trouxe em toda a obra da codificação, de tudo que é tão importante que o Espiritismo nos coloca e que possamos urgentemente abraçar essa verdade no íntimo do nosso coração, deixar passar mesmo pelas forças que conduzem o nosso espírito. Porque quando assim fizermos, meus irmãos, estaremos no caminho com Jesus. Fiquem todos com Deus. Bom, então estamos encerrando o nosso trabalho. Tem um recadinho das pizzas, que ainda temos pizza à disposição, alguém que quiser colaborar comprando a pizza, porque nós precisamos desligar os freezer e ainda tem algumas. Se quiserem, pode pegar. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês, desejando uma ótima tarde, uma ótima semana. Fabiana vai fazer a prece final e a fluidificação das águas, e o passe continua coletivo.
vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e vamos percebendo a presença desses benfeitores que nos asserenam a alma e nos preparando para este momento do passe, do magnetismo de amor, da magnetização das águas. Vamos elevar os nossos pensamentos, orando com a prece ensinada pelo Mestre Jesus, deixando que a nossa mente perceba a presença de Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe, esse Espírito de luz que nos auxilia e nos protege, que possamos nos sentir em Teus braços, em Teu colo, sentindo todo o amparo, toda a proteção, escutando a Sua meiga voz, nos fortalecendo, nos transmitindo esta mensagem de que toda e qualquer dor irá passar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E ainda com as mentes e os corações elevados, roguemos por todas as mães, por todos os filhos, que a luz de Maria nos envolva cada um nesse manto de luz e proteção. Assim seja.